Então, eu estava orando bastante nas últimas 2 semanas com respeito à pregação, que eu queria algo que fosse mais do contexto que a gente está vivendo agora. Só que daí eu orei, eu já estava com um sermão meio que engatilhado, e aí eu já tinha começado ele, e aí falei, não, eu vou tentar fazer um outro que se encaixe e tal, mas aí eu orei e parece aquela coisa que não foi. Aí eu falei assim, não, vou propor aquilo que tinha sido e tudo mais, para ser algo que fosse relevante no nosso contexto do que a gente está vivendo com respeito às últimas coisas que têm acontecido. Mas não era da vontade de Deus, é um texto que era uma continuação das pregações que eu tinha feito em Efésios, mas foi legal que o texto que o Lucas leu no Salmos 34 condiz muito daquilo que eu ia falar, a oração do André. Então assim, é incrível assim como Deus fala o coração. E na verdade, se qualquer um caso não é, mas no sentido de que a gente lesse qualquer palavra, qualquer mensagem que fosse aqui escrita, com certeza falaria ao povo, porque esse livro é aquele que fala com o povo de Deus. Então essa é uma tranquilidade e paz que os pregadores têm, porque a palavra ela fala por si só. Se um pregador chegasse aqui e simplesmente lesse a Bíblia para vocês vão ver que ela surtiu o efeito desejado, porque a palavra do Senhor ela nunca volta vazia. Mas então vamos lá, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 20, do 25 ao 28, é um texto muito conhecido. Mateus capítulo 20, do 25 ao 28. Mateus 20, do versículo 25 ao 28. Mateus 20, do 25 ao 28. Antes de começar a leitura, quando a gente olha para Cristo, nós vemos um modelo de liderança e conduta cristã, um modelo ideal. Olhando para Cristo, nós vemos qual a verdadeira imagem de um cristão, a imagem de um homem simples e humilde. E essa é a frase dessa pregação: um homem simples e humilde. Jesus com certeza não seria um coach e nem teria o perfil de liderança ideal olharmos para o padrão do mundo. As pessoas obviamente olhariam para Jesus e provavelmente a igreja dele não seria muito bem frequentada. As pessoas com certeza não iriam seguir ele no Instagram, não iriam ver ele, não ia ter uma visibilidade com respeito a ele, porque aquilo que ele pregava atraía as multidões por causa das curas, mas aquilo que ele falava afastava as multidões. Então, em Cristo podemos ver o que de fato é ser um líder, o que de fato é ser o maior no reino de Deus. Então a gente pode ver que os 12 apóstolos, as pessoas que viveram na época de Jesus, tiveram um baita privilégio, porque eles viveram e viram o Deus vivo e encarnado como o homem devia viver. O próprio Deus ensinou para os homens como os homens deveriam andar. Então você quer saber como que um homem deve andar, como que um homem deve ser perfeito diante de Deus? Era só olhar para Cristo. Então eles viam a Jesus e viam um caráter de liderança que muitas vezes assim nos quebra. Eu olhei esse texto e falei assim, nossa, eu vou pregar sobre ele mesmo, porque esse texto me afronta, ele me machuca, quebra o meu orgulho, mas a palavra de Deus faz isso. Então vamos lá, Mateus 20, do 25 ao 28. Então Jesus, chamando-os, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A primeira atitude de Jesus é chamar os discípulos para perto de si. Aqui foi o momento que a mãe de Tiago e João chegaram, filhos de Zebedeu, chegaram nele e falaram assim: olha, Jesus, coloca um dos meus filhos à direita e outro à esquerda do teu reino. Venha e coloca ele do lado, que eles têm uma posição de prestígio e autoridade. Jesus fala, mas eles vão conseguir suportar o cálice que eu tenho para dar para eles? E eles falam, sim, nós beberemos. E Jesus fala, sim, de fato vocês beberão, mas o assentar-se à direita do Pai e à esquerda do Pai não compete a mim. E aí os 10, quando escutam aquilo, eles ficam furiosos, indignados, irados. Como assim os dois vieram conversar em secreto com o mestre,
pedindo para que eles fossem aqueles que estivessem do lado do rei, com a maior honraria e autoridade. E aí Jesus só pega e fala assim: olha, venham aqui. Ele vem corrigir os discípulos com brandura, com amor. Cristo, ele era um exemplo de mansidão e humildade. E a primeira atitude para corrigir um ato pecaminoso, ele fazia o quê? Trazia os discípulos para perto. E ele fala como será o relacionamento entre os discípulos, como será o governo dentro dessa igreja, como será o envolvimento entre um e os outros. E ele começa: os governos desse mundo dominam sobre as pessoas, eles exercem autoridade sobre o povo, mesmo que tenham sido eleitos como representantes do povo. Eles se desviam e decidem de forma a agradar a si mesmo. É isso que os governadores fazem, aqueles que estão no poder. E é assim que os gentios governam, é assim que as pessoas que estão alheios a Deus vivem, é assim a forma de governo. Como era no Antigo Testamento antes da época dos reis? Como que funcionava? Deus, ele queria governar o povo desde o início, sempre foi o ideal de Deus. Ele levantava profetas e juízes, e aí para exercer a liderança, mas nenhum deles reinavam sobre o povo. E quando o povo pede um rei, o Senhor se desagrada da ideia e fala em 1 Samuel 8,7: e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo, não foi a você que me rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Então o ideal sempre para a nação de Israel, o ideal sempre para o povo de Deus, era que Deus reinasse. Foi assim no Jardim do Éden e vai ser assim em Apocalipse, no início da criação e no final da nova criação. Quem vai estar sentado no trono? O Cordeiro, Jesus. É assim que funciona. O plano nunca foi então um reino terreno governando, um rei terreno governando o povo de Deus, e sim o próprio rei governando o seu povo, o próprio Deus rei. Nosso rei não está presente em carne, mas ele nos deixou a sua palavra. Então, são elas que governam todos nós. Então, o ser humano carnal, o que acontece? Assim que ele chega no topo, ele usa a sua autoridade para quê? Para oprimir e impor suas vontades. A frase original do texto aqui, ela tem um sentido muito mais forte. É assim: os governadores dos gentios dominam para baixo sobre eles, e os seus grandes exercem poder para baixo sobre eles. Eu estou falando assim, que no governo, no sistema mundano, como que funciona o governo? As autoridades, elas pressionam aqueles que estão sob o seu poder. Eles têm uma autoridade por si impositiva e opressora, e eles vão lá e pressionam as pessoas a obedecerem a si. Os discípulos, ao pedirem para se assentarem à direita e à esquerda, significa que os dois queriam prestígio, honra, glória no governo de Cristo, o que mostra que eles ainda não entenderam aquilo que Cristo ensinou. Os discípulos pensavam da mesma forma que os governantes mundanos tendem a pensar. Eles queriam simplesmente ter a autoridade e o poder, assim como os demais governantes. Então, qual que é a ideia? Os discípulos de Jesus, eles governam servindo e doando. É essa a mensagem que Jesus transmite. A forma de liderança do mundo e a forma de liderança nos discípulos é totalmente diferente. Os líderes do mundo ganham autoridade e poder. Os discípulos de Jesus se humilham e se tornam os últimos. Quem vai querer um tipo de liderança dessa? Os líderes do mundo ganham autoridade e poder. Os discípulos de Cristo se humilham e se tornam os últimos. Opa, vocês querem então ser o maior entre vocês? Então seja o último, seja o que serve. E quando a gente escuta isso, a gente fica assim: meu Pai do céu, como assim? Como assim? Os líderes do mundo fazem que os demais acatem seus pensamentos, ideologias, vontades e decisões. Trata-se então desse domínio opressivo. O desejo do homem é sempre por poder, por glória, prestígio e reconhecimento. Um dos 3 pecados mais difíceis do ser humano é o quê? É a luta contra o poder, o sexo e o dinheiro. E aí, o que acontece? Jesus novamente ele quebra com a expectativa dos discípulos. Ele quebra tudo aquilo que eles pensavam a respeito do que eles podiam usufruir do reino de Deus. Então ele quebra a expectativa deles. Diante disso, o que Jesus diz? No mundo eles fazem assim, mas com vocês não será assim. Há um desejo então no coração do homem de estar acima. Adão e Eva, ao ouvir as palavras enganosas da serpente, sereis iguais a Deus. Opa!
a gente vai ser igual a Ele, a gente vai conhecer o bem e o mal. Vemos isso nos discípulos, que ainda não tinham morrido para si. Eles sabiam que Jesus era o Messias, sabiam que Jesus ia reinar, e a primeira atitude deles foi: opa, reinaremos contigo. Queremos as duas posições maiores que um rei pode conceder, que eles estão abaixo. Mas Jesus nunca ensinou que seria assim. O homem sempre procura exaltar e agradar a si mesmo. Vemos atualmente um culto à personalidade e figuras de homens. É só a gente olhar os pregadores americanos. Quantos escândalos saíram nos 2 últimos anos? Se vocês pesquisarem, verem, muitos escândalos envolvendo isso, na questão de abuso de autoridade e de exemplos que não foram conforme as Escrituras. Aqueles que deveriam ser exemplo como servos, que no final das contas procuram proeminência, títulos, honrarias, os quais lhe concedem algum tipo de governo. Aquilo que Cristo ensinou tem se perdido. Para Cristo, ser líder é sinônimo de ser servo. Essa é a ideia de ser líder, de ser servo e exemplo. Como o mundo e sua cosmovisão têm entrado nas concepções nossas, como nós temos enxergado isso. Jesus veio então para corrigir esse pensamento formado nos seus discípulos. Ele começa a dizer para eles como que funciona e como será. No reino de Deus não é assim e não deve ser na comunidade da fé, que é a igreja. A busca então por autoridade dos 2 discípulos causou ira e indignação. Quem dos 12 era o maior? Quem dos 12 era a maior autoridade? Jesus disse que aquele que for servo dos outros, o será. Vocês querem ser líderes, mas vocês serão servos. Não vocês primeiro serão líderes e depois serão servos. Ou servos e depois líderes. Não, vocês serão servos no contínuo. Assim como eu. Se eu sou o mestre, e me tornei servo, poderia alguém ser maior? Cristo ensina que cada cristão deve ser obediente. Obediente a quem? A Cristo e sua palavra. Então Cristo quer mostrar uma nova forma deles interagirem entre si. Não é assim entre vocês. Não há outro caminho para aqueles que querem ser fiéis ao Cordeiro. Todos nós então somos intimados a nos tornarmos o quê? Ovelhas. A gente escuta as palavras de Cristo, Ele dá o guia, o caminho que deve ser seguido, e Ele estabelece quais são. É interessante que a gente tem 2 tipos de autoridade. A gente tem a autoridade de conselho e a autoridade de comando. São os 2 tipos de autoridade que a gente vê. Não expressa assim na Escritura, mas que a gente enxerga. A de comando é aquela que tu tem o poder de obrigar e obedecer às leis e normas. A igreja congregação, por exemplo, ela tem a autoridade de comando, que é o quê? Aplicar, por exemplo, a disciplina eclesiástica, excluindo um membro da comunidade caso não haja arrependimento. Essa é uma autoridade que ela tem. Ela tem esse poder impositivo, essa autoridade de comando, de exercer isso. Disciplina em caso de rebeldia e de não arrependimento. A igreja tem esse poder. Repara que o poder é dado à igreja quanto congregação, e não a um pastor ou a um grupo de presbíteros. Isso é incumbência do corpo de Cristo. A gente tem um exemplo lá de Coríntios 15, a gente tem os exemplos todos que a gente encontra nas cartas paulinas. 2 exemplos no caso. Um patrão, então, tem a autoridade de demitir. Então, ele tem a autoridade de comando, por exemplo. Porque ele tem uma empresa, se o funcionário não é um bom funcionário, o que ele faz? Ele tem a autoridade, o poder de demitir. Isso, ok. Isso é autoridade de comando. O que seria, então, a autoridade de conselho? A autoridade de conselho é em que você instrui e aponta o caminho. Opa, tu está querendo tomar essa decisão, mas o melhor seria essa decisão aqui. Se eu fosse você, de acordo com a palavra de Deus, ele ensina isso, isso, isso. Essa autoridade, ela não tem o poder de comando, de voz, de exercer o poder em si. Um exemplo para ficar fácil. O marido. O marido, ele não tem autoridade de comando sobre a esposa. Ele tem a autoridade de conselho. Ele aconselha, ele instrui como o pastor da sua esposa a agir conforme as Escrituras dizem. A autoridade de um presbítero e pastor também é autoridade de conselho. Por quê? O que seria então a autoridade de conselho? Porque a pessoa em si não é uma autoridade. Ele aconselha, mas não tem o poder de fazer as pessoas obedecerem. É a ideia de autoridade de conselho. Eles escutam
ouvem a voz, e aí tem aquela questão, se vai ou não. No caso, segue de acordo com as Escrituras, é o quê? Isso aí é rebeldia em submissão. Se não é, aí não. Então a autoridade do povo de Deus se baseia na palavra em ser exemplo para os demais. Então, o pastor ou presbítero ele é uma autoridade dependente da Escritura, e não além dela. Então, a autoridade de conselho que Cristo espera de nós é por meio do nosso exemplo. Então é uma autoridade que por meio do exemplo, ele diz qual é o caminho que deve andar. Pois a beleza da nova criatura está no caráter e no bom perfume de Cristo. Então quando os discípulos olharam para Jesus, o que eles viam? O caráter aprovado, a mansidão, a humildade. E eles seguiam a voz do bom pastor. Eles seguiam o comando de Cristo. Temos em Cristo, então, um exemplo perfeito que fala por si só. Então, os discípulos também devem governar pelo exemplo, quando olhamos o texto de Tito e Timóteo. Então, a gente teve o quê? O cristão, ele deve servir de modelo para as pessoas. Essa é a ideia. Todo cristão deve seguir de modelo. Às vezes a gente olha o texto de Tito e de Timóteo e acha o seguinte, que é somente só o presbítero, só os pastores, só os líderes, só o profeta tem que ser irrepreensível, mas na verdade não. Isso daí é um ideal para todos os cristãos. Todos devem ser irrepreensíveis, todos têm que ter domínio próprio, cuidar bem da esposa, todos devem dominar a língua, todos devem ter aquelas qualidades. Isso é comum a todos. As pessoas seguiram Jesus não somente por suas palavras, mas pela forma como ele vivia, a forma como ele servia em mansidão e humildade. As pessoas seguem então um exemplo. O líder ele arrasta as pessoas pelo seu modo de proceder. Por isso a igreja deve olhar e reconhecer isso. Essa é a ideia. Dos discípulos, um mostrando para o outro o caminho a seguir. E é legal que isso exclui toda a questão do orgulho, toda a questão da exaltação em si. São homens imperfeitos e falhos, mas que se corrigem e procuram o que é certo. E isso fere o orgulho humano. Nos coloca em nosso lugar, mostra quem devemos buscar em Cristo o exemplo a ser seguido. Na vida daqueles que pertencem à nova aliança, os líderes são exemplos para os demais. Então, como Jesus fala essa questão do exemplo? Quem quiser ser grande será o menor. Então, essa é a ideia. A ideia não é de voz máxima, a ideia é que as pessoas não vão ser influenciadas por um tipo de liderança ou um tipo de conduta não cristão. O grande problema nosso é que a gente fixa os nossos olhos nos homens. Pouco dos meus pecados vão ser descobertos e confrontados se a gente olha para os homens, mas quando a gente olha para das Escrituras, a gente os vê. Mas quando eu entrego minha vida a Cristo, dou a Ele todo o controle, muita coisa será mudada em meu coração. Haverá uma nova vida, e essa nova vida que Cristo nos dá é exatamente o que os nossos corações enganosos não querem, sair do falso conforto que sinto no pecado, seja ele mais aparente ou não. Por isso, o apóstolo Paulo nos chama de corpo. Tu olha para si mesmo e diz: opa, a minha mão direita, ela é maior do que a mão esquerda? Ou melhor? Não, tu é o teu corpo, ele te chama inteiro, você é um com ele. Não tem essa de uma parte ser melhor e você cuida dele ao todo. É assim que funciona no organismo da igreja. Se os apóstolos deviam assumir o papel de servos, quem dirá nós? Se o próprio Cristo, que é o próprio Deus, foi servo, por que nós relutaríamos em ser servos uns dos outros? Sujeitar-vos uns aos outros é um exercício diário em nosso meio. Então, quando Jesus ele chama os discípulos, ele vem falar de algo muito acima do padrão humano. Ele vem falar de que aqueles que pertencem ao reino, eles não vão governar de cima para baixo, mas de baixo para cima, porque eles vão governar por meio do exemplo, por meio daquilo que Cristo ensinou. Então Mateus 20 nos mostra que os discípulos querem ser maiores uns que os outros, eles querem esse modelo, mas Cristo não oferece isso, ele oferece um corpo, um único corpo organizado pelo Espírito e gerido pelos dons e não por cargos, mas sim funções. Ambos servindo o mesmo propósito de edificar a igreja. A questão é
as pessoas unidas, juntas, pensando no bem comum do crescimento do corpo. Não é um sendo exaltado e os demais servindo. Não, é o corpo crescendo como um organismo vivo junto para o propósito de glorificar a Cristo. Nós somos comprados por um alto preço, pelo sangue de Cristo. O único que deve receber honras e glórias é somente o Senhor Jesus. Ninguém além dele é digno de louvores. Devemos lutar contra o impulso do coração humano em desejar a promoção, o reconhecimento, o temor a homens, por ser muito nocivo para o nosso coração mesmo. Isso deturpa o propósito que Cristo nos dá. As pessoas não devem servir a homens mais do que o Criador. As pessoas não devem temer mais a homens do que a própria Escritura. As palavras do apóstolo Paulo refletem o ensino de Cristo em Filipenses 2, do 3 a 4. Nada faço por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Em Mateus 18, a gente tem a famosa passagem que responde: quem é o maior do reino dos céus? E a resposta deixa os discípulos desgostosos, porque quando eles escutam aquilo, eles falam assim: opa, calma lá, como assim? Ninguém quer ouvir a resposta de Cristo. Ninguém quer ouvir e espera receber uma resposta dessa. Os discípulos vieram e perguntaram para Jesus: afinal, quem é o maior? E Jesus, o que ele faz? Ele chama uma criança pequena e a coloca no meio deles, no meio dos 12 apóstolos. E fala assim: vocês querem ser os maiores? Então sejam iguais a esse pequenino. Sejam iguais a essa criança. Eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Como assim eu ser como uma criança e eu vou ser o maior no reino dos céus? Não faz sentido. Para eles era quem estava na direita e na esquerda. Para eles aquele que exercia autoridade e tinha poder. E Jesus fala assim: não é assim. Ser como criança não está dizendo com respeito à dependência dos adultos. Com respeito à salvação, sim. O ser humano tem que ser como criança para entrar no reino dos céus. Como? Como assim? O que isso significa? Que eu vou depender totalmente de Cristo para ser salvo, ok? Mas quando ele fala com respeito a ser maior no reino de Deus, ele não está falando com respeito à dependência. Ele está falando uma outra característica das crianças que vocês pais conhecem muito bem. Até eu que não sou pai conheço muito bem. Que a gente vê as crianças é fácil. Como as crianças são? Elas não levam em consideração a posição social das pessoas. Eles vão perguntar: o que tu é? Para brincar com elas. Mas tu é médico para vir brincar comigo? Tu é, sei lá, engenheiro? Não, eles vão lá e brincam com qualquer um. Elas não perguntam, elas não tratam as pessoas com parcialidade e acepção. Elas veem as pessoas como iguais. Elas não veem status ou posição social. A criança, ela é inocente nesse sentido, que elas não veem essas coisas que nós adultos vemos, que enxergam as pessoas de uma outra forma e tratam as pessoas diferente. Elas não fazem assim. As crianças não se preocupam com o sistema do mundo. Elas não se preocupam como os homens governem, nem se preocupam com os alimentos. É interessante que as crianças não ficam em cima ou preocupadas que a gente vai comer tal. O adulto não, os pais não falam: opa, eu tenho que alimentar os meus filhos, eles são pequenos, eu tenho que trabalhar, as contas estão apertando, eu não sei se eu vou conseguir. A gente se desespera. E aí em Mateus 6 o que acontece é que Jesus fala: não, calma, eu, o pai, que alimento vocês. E a criança, olha como ela é, ela não fica preocupada. Ela chega em casa, sai da escolinha e fala assim: opa, vai chegar lá, minha mamãe fez a comidinha quente no prato, vou chegar lá e dá-lhe, acabou, já era, é assim. E elas sabem que o pai e a mãe vão lhe dar alimento. E nós, como discípulos, temos que confiar em Deus, que Ele também vai dar o alimento para a gente. Para tu ver como as crianças são, como elas ainda não foram, lógico que elas foram marchadas pelo pecado, mas como elas não foram enrijecidas com o sistema mundano no qual a gente vive. A gente deve nos desvencilhar do velho sistema do homem, é se despojar mesmo da ideologia que o mundo traz. A igreja é governada pelo Espírito, é Ele que dá os dons e capacita as pessoas. Tudo que a gente faz de bom, não somos nós que fazemos. Por isso ninguém deve se orgulhar usurpando aquilo que é dele. Os dons, se a pessoa consegue pregar e prega bem, a palavra atingiu as pessoas, falou o coração, não é mérito do pregador. O pregador não é nada, é só um vaso de barro vazio e tem um ouro dentro dele, que é o Espírito Santo. Ele pregou, falou, a igreja, ok, não foi ele, foi o Espírito Santo. A pessoa lá foi lá e serviu, ajudou bastante no final de semana, que não parava de trabalhar.
ia conseguir servir. O dom de serviço tinha força e conseguiu trabalhar. Opa, foi ele que fez, a gente vai exaltar o homem? Não, foi o Espírito de Deus agindo na pessoa. Por quê? É um dom que Deus dá. O dom de liderança, o dom da palavra de sabedoria, do conselho, de pastor, de evangelista, não é algo que a gente deve se orgulhar. Os cristãos são os únicos seres humanos da terra que não tem nada de se orgulhar quando o exercício da fé é bem cumprido, porque não somos nós que fazemos, é o Espírito de Deus que faz em nós. Nosso papel não é nos exaltarmos, mas sim nos humilharmos. E como é difícil essa tarefa! Como é difícil a gente reconhecer o nosso erro e se humilhar. Para mim é muito difícil. Para quem é orgulhoso é muito difícil a gente reconhecer o nosso erro. Mas a humildade é uma característica básica de um cristão. A questão é que muitos de nós não queremos isso. Nós não conseguimos viver com respeito a isso. A questão que os discípulos aqui, eles queriam reconhecimento, os holofotes, os olhares. Eles queriam estar com o rei em sua glória, mas eles não queriam acompanhar o rei no Calvário. Era essa a ideia. Jesus, no texto anterior, ele fala, ele anuncia a morte dele, que ele ia até o Calvário, que ele carregaria a cruz. Logo em seguida que eles perguntam, opa, no teu reino eu quero governar. Cara, ele acabou de falar que ele vai morrer. E vocês perguntam isso? Jesus ensina que no seu reino nós devemos nos humilhar até nos tornarmos iguais a uma criança. Jesus nos ensina o caminho no qual seremos vistos como comum, pois toda a comunidade será assim. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, do 3 ao 6, porque pela graça que me foi dada, o apóstolo Paulo falando isso, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Nenhum dos dons nos torna superior uns aos outros. Dom de profeta, dom de apóstolo, evangelista. Fala com respeito aos dons. Não devem ser motivo de orgulho. A igreja se articula e funciona a partir dos dons. E nós não devemos engrandecer com o dom que Deus nos deu. A gente deve ter aquela atitude de servidão. Portanto, o discípulo de Jesus é aquele que faz parte do reino tendo uma postura humilde. Não busca uma glória vazia que os adultos procuram. Jesus mostra essa falta de pretensão e de vontade com respeito à reputação e status. Quanto de nós não procuramos isso? Crianças nas épocas de Jesus eram vistas como insignificantes, como nada. Alguém que quer ser maior no reino de Deus tem que ser como aquele que não procura mérito. São esses cidadãos do reino, são esses que são apropriados a serem maior no reino de Deus. E aqui eu não estou falando de falsa modéstia. Às vezes a gente vem com uma falsa humildade, uma falsa modéstia, mas não é isso. É de fato desprendimento com respeito à vanglória que o mundo dá, que na verdade acaba. Os discípulos então devem ser como crianças nesse sentido. Então o discípulo se esvazia de toda pretensão e o seu foco está em engrandecer a Cristo, não a si mesmo. A mesma coisa se dá aqui no púlpito. No púlpito aqui não tem que prevalecer a figura do Lucas, nem a minha, nem de ninguém. A única figura que tem que ser exaltada no púlpito é quem? Cristo. Única e exclusivamente é Cristo. Um cristão ele não se autopromove e não busca glória humana ou satisfação humana. Ele não quer ser maior ou melhor. Ele não quer buscar estar sobre ninguém. Porque os convertidos eles são libertos da exaltação da própria imagem. Eles são libertos dessa exaltação da própria imagem. Ninguém deve buscar estar à direita ou à esquerda no reino de Deus. Estar à frente ou acima. Pois não é essa conduta que Cristo espera dos seus discípulos. No reino, os fortes ficam de fora. No reino, os sábios perdem suas cadeiras. No reino, os orgulhosos são envergonhados. No reino, os humildes são exaltados.
No reino, os simples encontram descanso. Aqueles que são como ovelhas mansas e humildes e como crianças simples são os que se assentam na mesa. São os que desfrutam da autoridade de Cristo. Deus está com aqueles que têm um coração contrito e quebrantado, com aqueles que sofrem e buscam ao Senhor e nele se refugiam. São aqueles que oram em secreto no quarto, pois não tem para onde recorrer senão ao Senhor. São estes que o Pai escolhe, os pequeninos pertencem a Ele. O reino de Jesus é para os que se humilham, para os que matam o ego, que olham para si e reconhecem que erram e mudam de atitude. Olham para si e veem o quão pecadores são e o quanto necessitam da graça de Deus. Porque se a gente olhar para nós mesmos, para o homem em si, a gente vai cair em falha, a gente vai só se envergonhar, porque nós somos pecadores. A gente, mesmo sendo pecadores redimidos e salvos por Cristo Jesus, ainda a gente é pecador, a gente ainda faz parte. Então todos nós somos partes do mesmo corpo. É isso que afirma a Escritura ao retratar o povo de Deus. Não faz sentido a busca por ser maior, por grandeza, porque ela por si só mostra que o foco não é Deus. Quando o homem busca a própria glória, a própria exaltação, a gente já vê que o foco não é a pessoa de Deus, não é a pessoa de Cristo. Filipenses 2, do 5 ao 8. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado com vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Reparem, qual foi o exemplo de Jesus com respeito à liderança, com respeito a como ser um cristão, com respeito a como nós devemos andar? Foi mansidão e humildade. Ele era o próprio Deus encarnado, ele tinha todo o poder e autoridade, ele podia fazer e mandar e dar ordem de comando quando ele quisesse, e o que ele faz quando as pessoas blasfemam na frente dele, gospem na cara dele, não obedecem àquilo que ele diz, o que ele faz? Ele se humilha. O ser humano redimido por Cristo, ele se humilha. Ele olha para a sua condição, ele olha esse mundo pecaminoso, ele vê a injustiça na terra, mas ele não se exalta, ele não procura a própria justiça. Ele faz o quê? Ele se humilha. E como isso é extremamente difícil. Mas é esse o exemplo que Jesus faz. Se o próprio mestre se fez servo e se humilhou, por que nós devemos nos exaltar? Se o próprio bom pastor se humilhou, por que as ovelhas tentam se colocar no patamar maior? Cristo não veio para ser servido, e sim para servir e doar sua vida em favor do seu povo. Que nós, como povo dele, possamos seguir então esse exemplo e vivermos em humildade e nos doarmos uns aos outros, considerando o próximo em cada atitude, cada ato e cada gesto. Essa é a verdade do Evangelho. É mortificar o nosso ego, mortificar o nosso desejo por ser reconhecido e vanglória, e sermos humildes e nos colocarmos na posição de servo. Essa é a mensagem de hoje. É isso que eu queria trazer para vocês. A mensagem foi bem rapidinha, bem curtinha, mas eu espero que tenha falado do coração de vocês. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, pois somos pecadores, pois somos falhos, que a gente possa ter essa atitude humilde de sermos servos, meu Pai, de servirmos uns aos outros, de nos doarmos uns para os outros, meu Pai. E como é difícil reconhecer os nossos erros, como é difícil, meu Pai, ver como nós erramos, como nós não conseguimos exercer aquilo que o Senhor quer de nós, meu Pai. Nos ajuda a ser exemplo, nos ajuda a dar o exemplo, meu Pai, como cristãos, de mostrar o caráter aprovado, de mostrar como devemos agir, como devemos ser, que a gente possa se humilhar, meu Pai, para que o Senhor possa ser exaltado, para que o Senhor possa ser conhecido. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.